Amém. Deus abençoe a todos, nossos amados, queridos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez que Deus nos concede um momento maravilhoso, nesta quarta-feira quente, mas abençoado por Deus. Nós estamos felizes porque mais uma vez Ele nos concede o grande privilégio de estarmos aqui, reunidos diante da Sua palavra, crendo, nos alimentando e procurando também ajudar a todos os nossos irmãos, Como acabamos de ouvir esse som aí, é hora de despertar a igreja do Senhor. A igreja precisa reconhecer o dia, a igreja também precisa urgentemente reconhecer a hora, o momento que estamos vivendo, que estamos atravessando. Há muita gente brincando, muita gente levando as coisas aí de qualquer forma, mas Deus requer agora obediência e possamos cada dia mais estar procurando fazer conforme a vontade perfeita do Senhor. Deus tem uma dosagem e Ele trabalha segundo a sua medida. Deus sempre faz assim, Deus sempre fez, Ele sempre fará. E Ele não muda a sua maneira. Você pode notar que nos dias anteriores ao dilúvio, Deus também teve a sua meta de trabalho. Deus tinha um seu porta-voz, um águia na terra, que era o profeta ungido, vindicado de Deus, e Deus falou através do Senhor. E aqueles que ouviram a voz de Deus foram beneficiados, mas aqueles que até ouviram, mas não fizeram caso algum, também recebeu o pago, Mas, enquanto Deus ainda está falando, enquanto Deus está chamando, Deus está todos os dias, vagarosamente, falando, madrugando, diariamente no coração dos seus filhos, batendo na porta. Ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar entrar na sua casa, também Deus vai fazer. Entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Você passará então ter comunhão com Deus. Mas que Deus nos ajude, meus irmãos. Estamos numa hora difícil mesmo, e somente a graça de Deus nos basta. Somente Paulo diz: a sua graça me basta. Então, a única coisa que resta para nós é a graça de Jesus Cristo. Não é mais descansar nisso ou naquilo, na verdade nunca foi, mas sempre aqueles que são imitadores, que querem sempre tentar viver através de uma experiência e outra, mas isso não convém. Nós precisamos agariar conhecimento divino, agariar graça de Deus, e isso é dado mediante a humildade de espírito e a vontade que Deus quer nos conceder. Mas que Deus nos ajude. Nesta noite nós estamos com um tema muito bom, muito tremendo, uma mensagem nova, que nós vamos ler aqui com os irmãos, mas está no tablet, A mensagem, a imitação do cristianismo. Como vemos que pessoas estão imitando demais, esquecendo de fazer, ou seja, ter uma experiência própria com Deus. A experiência muda, a experiência fortalece, a experiência centraliza, a experiência lhe dá diretriz, a experiência lhe dá condições. Amém? Para vencer o que possa vir diante de você. Então, que Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos louvando aqui ao Senhor, ouvindo uma mensagem musical. Em seguida, nós vamos ver a Escritura, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e também o versículo de número 27. Vou repetir, e você possa anotar, depois você leia, mas pega lá a tua Bíblia da terra
de acompanhar conosco. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. E os versículos são de número 26 e 27. Então, para hoje, à noite, iniciando esse culto de quarta-feira, temos uma mensagem intitulada A Imitação do Cristianismo. Deus abençoe. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Muitos pensam que sou religioso, chamam isto de fanatismo. Porém eu sou um filho de Deus e tomei o seu nome no meu batismo. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Muitos dizem que nesta igreja está cheia de desviados. Porém eu estou muito feliz, pois Deus me desviou do caminho errado. Amém. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Muitos dizem que é loucura ver um profeta que já morreu. Porém ele só está descansando, mas a sua mensagem é a boca de Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Quer saber quem é este profeta? Vou contar para todos vocês. Ele é o profeta Elias, escrito em Malaquias 4, 5 e 6. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. O movimento desta igreja no Pentecoste foi começado. E a maior prova que temos disto, em nome de Jesus Cristo somos batizados. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Esta igreja que é a primitiva, espalhada por todos os lugares, o profeta se ajuntará para então encontrar
com o noivo nos ares. Nossa igreja foi inaugurada no dia que o fogo desceu. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Ela é uma igreja viva, ela é a primitiva igreja de Deus. Inscreva-se. Amém. Graças a Deus. Vamos para a escritura anunciada, de Ezequiel, capítulo 36, versículos de número 26 e 27. A nossa pequena meditação aqui hoje à noite. Diz assim: um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aleluia, né? Glória a Deus. Vamos ler de novo, depois nós vamos para o 27. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verso 27. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. Senhor Deus, Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez na tua presença, crendo que realmente o Senhor tem uma bênção para cada coração, cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo. Deus, por onde chegar a minha voz, outros que vão vir outros dias, que o Senhor possa abençoar a cada um. Derrama a tua graça, o teu conhecimento, a experiência que o Senhor tem, Pai. Ajuda-nos nessa hora, mesmo na fraqueza, na pequenez. Nós confessamos desde já os nossos pecados e os colocamos diante de Ti. E que o Senhor nos perdoe, nos purifique, liberta-nos e aceita também a nossa gratidão nesse momento. Pois pedimos essas bênçãos no nome bendito do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão entrando aí. Que a graça de Deus abunde na casa, abunde na tua vida também. Que a misericórdia do Senhor esteja conosco. Nós vamos começar aqui a mensagem a partir do parágrafo 50. O profeta diz para nós aqui. E nas escrituras aqui, que são a palavra de Deus, vemos que o profeta falou de um novo dia. Agora Ezequiel estava profetizando ou predizendo o que aconteceria na era vindoura, não na sua era. Amém? O profeta é a boca de Deus, o profeta é o porta-voz, o profeta é considerado como águia. Quanto mais ele é uma águia, quanto mais ela voa, quanto mais se distancia das coisas terrenas, mais ela enxerga. Assim também é considerado um profeta de Deus. Quanto mais ele
ele é elevado por Deus, mais ele enxerga as coisas espirituais, né? Graças a Deus. Mas aqui nós encontramos então que Ezequiel estava profetizando ou predizendo o que aconteceria na era vindoura, não na sua era, inclusive nessa era que estamos vendo, nesse tempo que estamos vendo. Agora, mas o profeta é um vidente, e é mencionado na Bíblia como águia que sobe mais alto. Ninguém pode, nem tem um direito, e nem o dever de questionar o profeta. Quando o profeta é de Deus, ele é de Deus, que veio com a ação do Senhor, o profeta dita as ordens, Deus cumpre. Porque Deus enviou como seu porta-voz. Então não cabe ninguém tentar julgar o profeta por sua conduta, por sua maneira de pregar, por o que ele veio fazer. Porque Deus o colocou para isso, né? Então o profeta é o vidente, e é mencionado na Bíblia como uma águia que sobe mais alto. Quanto mais sobe, mais longe enxerga. Veja só, quão distante estava o profeta Ezequiel nesse tempo que nós estamos vivendo. Poderíamos tecer cálculos aí, ver quantos anos, né? Centenas de anos, muitos anos atrás, ele falou desse tempo que estamos vivendo. E muitos outros profetas poderíamos pegar aqui também e analisar como que realmente Deus falou tremendamente na vida deles, coisas que estariam por vir. Aí o profeta diz assim, é a águia voando mais alto do que qualquer outro pássaro. Isso falando do natural. Uma águia, no natural, ela voa mais alto que qualquer outro pássaro. Mesmo o falcão, é considerado aí primo da águia, ele não consegue chegar à altura dela, ele desintegra. E também não tem a visão que a águia tem. Ele tem uma visão míope, não consegue chegar muito longe. E assim o profeta diz também que os cristãos são considerados aguiazinhas do pai águia, que é Deus, do mãe águia, que é Deus. E um cristão revelado que o olho aguçado de águia, aleluias, quanto mais as coisas vêm, quanto mais Deus se apresenta a ele, quanto mais ele sobe em lugares celestiais, mais eles enxergam, mais ela enxerga. Cada águiazinha vai enxergar porque ela tem em si a natureza de águia. Agora, já o falcão, o abutre, né, os nacionais, aqueles que não foram chamados para enxergar isso, eles não conseguem imitar, eles não vão conseguir chegar ao nível dela. Como estamos meditando a mensagem cristianismo, né, a imitação do cristianismo, hoje vemos muitas pessoas vivendo baseado em imitações, tentando copiar alguém. Então veja, mas isso não consegue ficar todo o tempo. Isso não dá certo, porque uma hora a pessoa não vai dar conta de fazer o que o outro, o qual ele imitou, fez. Porque aquele que foi imitado, talvez ele está certo na presença de Deus. Alguém vai querer falsificar uma santidade, imitar o cristianismo, né, vestir roupas longas, não cortar cabelo, e tentar falar só o que é certo. Tentar fazer o que é correto. Só isso. Mas chega um tempo que ele dá para o vencido, porque ele não encontra nele graça para isso. Porque um que realmente é de Deus, ele vive o cristianismo. É por isso que nós sempre também temos que dar bons exemplos. Né? Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu de Cristo. Agora tem que imitar como Paulo, mas será que as pessoas querem imitar Paulo, a vida que Paulo viveu? Sofrendo açoites, né? Passando necessidade? Um homem que tanto pegou o evangelho e até a túnica capa que tinha dividiu com o mandarim. Será que você queria viver uma vida como Paulo viveu? Ser imitadores assim? Agora muitos dizem somente por falar que são imitadores. Imitadores de Jesus Cristo, imitadores dos apóstolos, imitadores dos profetas, imitadores dos discípulos. Mas eles ensinam, carregam aquilo, aquela categoria que tiveram os discípulos. Então nós precisamos, irmãos, imitar as boas obras que eles fizeram e fazer também. Não é só analisar e ficar falando que está seguindo, que crê e não crê coisa alguma. Mas não precisa se preocupar com isso, porque Deus sabe todas as coisas. Deus está vendo tudo. Tudo que é de Deus vai permanecer. O que não é, não vai permanecer. Então veja, nós precisamos voar. A águia voa. Ela tem o seu itinerário de voar.
nas alturas, coisas celestiais, né, serão reveladas a ela quando ela realmente começa a sair de baixo. Deixa as galinhas, os pintainhos, né, as minhocas, as coisas terrenas aqui, as cobras, né, os escorpiões, as aranhas, as baratas. Ela começa a sair no lugar mais alto. Não está mais preocupada em ver o movimento que as nações, né, os chamados crentes, os falcões, né, e outros aves aí mais, até mesmo aves de rapinas, o que elas podem fazer. A águia não está preocupada com isso. Amém? A única coisa que a águia imita é o seu Criador. Todo verdadeiro filho de Deus vai imitar o exemplo que Jesus deu, o exemplo que os apóstolos deram, e vai viver na vida, colocar isso em prática. Mas não é aquele que vocês estão imitando, mas não imita coisa alguma. Né? Agora, você precisa passar pelo mesmo processo que eles passaram. Nós precisamos passar no mesmo processo que os que vieram anteceder de nós, né? Passaram, ser batizados no nome de Jesus Cristo, desceram ao Pentecostes, receberam o Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Agora não é viver aí tentando imitar e fazer o que outros fazem, mas estamos com a vida longe disso. Né? Porque hoje você vê a pessoa imitar cristianismo. A pessoa com o cabelo cortado diz que é cristã. Usando calça diz que é cristã. Usando roupas indecentes diz que é cristã. Está imitando quem? Será que as irmãs da Bíblia usavam assim? Será que os irmãos da Bíblia no passado usavam assim? É o que nós precisamos observar. Mas às vezes gosta de imitar a igreja, imitar o pastor, né? O missionário, e às vezes depende aí até a maneira de gesticular ou balançar a cabeça de um lado para o outro. As pessoas fazem da mesma forma e até a gingada de falar. Vamos se apresentar no público, talvez tentando a imitação. Mas quando vem a prova, a luta, eles não passam no teste, porque apenas está querendo viver de uma experiência de outro. Tem gente querendo viver de experiência do apóstolo Paulo, outros querendo viver de experiência do irmão Brano, e não ter experiência na palavra. Nós precisamos descer ao Calvário, nós precisamos descer no Vale de Jaboque, nós precisamos descer, cair de joelho e orar ao Senhor. Senhor, muda-me. O profeta diz que através do novo nascimento é que nós podemos ver a Deus. Fora disso, Deus não aceita isso, né? Outras coisas. Então o profeta diz que a águia voa muito alto, mais alto que qualquer outro pássaro. Pássaro algum consegue acompanhar a águia, não tem quem consegue acompanhar a noiva. Aí fica de lá para cá murmurando e falando, por causa disso, por causa daquilo. Nós precisamos nem questionar. A águia, ela não para ouvir essas coisas, porque a águia tem a palavra de Deus, tem a mensagem de um profeta verdadeiro, tem a coluna de fogo, e ela caminha dentro desse movimento de Deus. Então ela está imitando a palavra de Deus. Aleluia? É isso que nós precisamos conhecer. Agora o profeta disse, o falcão nem tem chance com sua visão. E o falcão não poderia suportar a altitude em que a águia pode voar. Amém? Que coisa, ele morreria, ele não tem estrutura que a águia tem. Esse povo que fica batendo para cá e para lá, julgando ser sábios, ele que tem estrutura, ele que sonha sua noiva, ele não sei o que mais, ele tem que estar na igreja dele, senão não é salvo. Gente, a mensagem está aqui para fazer a diferença. E a águia consegue enxergar a mensagem. Só que a águia também não fica aí batendo boca e discutindo, caçando seus direitos. O direito dela é de obedecer a palavra de Deus. Amém? É isso que nós precisamos. O profeta diz de Deus, ao fazer a águia, a fez com esse propósito. Você tem um propósito. Você que nos ouve nesta noite, há um propósito na sua vida por você ter vindo nesse tempo, nessa época. E o profeta Jeremias falando para nós esse tempo, não era para a era dele, era agora que estamos vivendo. Nessa era tão obscura, é que o povo está com o coração duro, de pedra. Não importa quantas vezes eles ouvem a mensagem, quantas vezes lê a Bíblia, quantos pregadores que pregam, parece que o coração está de pedra. Mas Jesus disse que daria um coração novo, de carne. Amém? Isso é edificante para nós. Aqueles coração duro, dura serviço, que não se inclina para a verdade, não aceita o Evangelho como é, não é batizado no Jesus Cristo, não carrega assim uma vida, uma conduta de cristão.
um posicionamento de águia que voa nas alturas. Aleluias! Nós precisamos voar, meus irmãos. Vocês que nos ouvem agora, nesse momento, você que é Deus da igreja, de denominação, saia das gaiolas denominacionais, levante voo, bata as asas para Cristo Jesus. No Velho e no Novo Testamento é as asas de Deus para nós. Tudo que Deus deixou na sua palavra está vindo a cumprimento em nossas vidas. E o mundo olha a mesma Bíblia, o mundo olha a mesma mensagem e diz: não enxergo nada. É porque são falcão, são corvos. Sempre é assim. Mas a Bíblia diz para nós, né, que tem que comprar colírio, né, e use os seus olhos com colírio para que veja. Foi o que foi destinado essa era de Laodiceia, essa era atrasada em conhecimentos de Deus, essa era fraca em visão, não consegue ver o que Deus está fazendo, mesmo natural, as provas estão aí, as lutas, né, os arsenais armados, as pequenas, as grandes nações, rumores de guerra, pestes, fomes, tantas coisas acontecendo por aí, mesmo assim, o falcão, veja só, não consegue ver, o abutre não vê, mas a águia está vendo. Aleluias! Deus tem recolhido os seus filhos nessa hora, através da sua palavra. Ele ainda está recolhendo, né? Ele diz: como a galinha junta os seus pintainhos, né? Ele também está juntando seus filhos, né? Todavia, Deus tem tentado fazer, mas as pessoas simplesmente não querem. Eles querem ficar aí como abutres, né? Eles não querem ser águias de Deus. Quanto assim, o profeta diz que quando a águia, ou melhor, a arca de Noé, ela estava já na hora de quase o tempo de estar em terra seca. Então veja o que aconteceu. A Noé abriu a porta da arca, a janelinha da arca, e soltou um corvo. O corvo foi e ficou lá, em cima dos cadáveres que estavam morrendo. Então o cadáver gosta o corvo gosta disso, coisas podres. E denominações é morte, o profeta diz. Por isso, meus amados, vocês que me ouvem, não se envolvam com denominações. O profeta disse: denominações será morte. Eles falam de Deus, mas o coração está longe de Deus. Eles querem só um meio financeiro. Eles não querem ajudar a vossa alma para ir para o reino. Mas eles querem realmente algo para satisfazer o ego deles mesmos. Mas quando soltou uma pomba, a pomba foi, não achou lugar para pousar, porque ela não ia de forma alguma pousar em carniça. Você não vai ver uma pomba aí em cima do corpo morto aí, cheio de fedentinas, cheio de gatos. Você não vê uma pomba fazendo isso. Você vê uma pomba sempre no lugar limpo, né? E Deus simbolizou o Espírito Santo como uma pomba. Quando ele foi batizado por João, o Espírito em forma de pomba descia sobre ele, e uma voz dizia: eis meu filho amado em quem me compraz habitar. Então era o corpo perfeito para essa pomba, simbolizando o Espírito de Deus vir sobre Jesus. E será que esse Espírito de Deus passa a vir sobre nós? Nessa era decadente que estamos vivendo? Nesse momento de trevas, de um tentando derrubar o outro, ou tentando passar o outro para trás, mentindo, roubando, traindo. Meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque é nesta hora que Deus enviou uma palavra de conforto. Aleluia, é nesta hora que Deus enviou uma palavra amiga, uma palavra que te toma pelas mãos e coloca em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então veja, a pomba, ela não tinha lugar para ficar, voltou. Aí depois, passados vários dias, soltou a pomba novamente, ela voltou com o galho de oliveira, simbolizando isso que a água já estava baixando. Aleluia? E assim nós sempre cremos que Deus tem algo para nós. Sempre tem, meus irmãos. Nós precisamos sempre crer que Deus tem algo tremendo para a nossa vida. E quando nós ficarmos duvidando de Deus, nós vamos ficar como o corpo, né? Você vê na beira dos asfaltos aí, nos postos, você vê lá em cima aí, o carcará, o corvo, né? O gavião sentado, esperando que o carro mate alguma caça para eles lá e comer, né? Só sobrevive de substâncias podres. Mas a águia não. A palavra águia significa rasgar com o bico. A noiva, ela está rasgando com o bico, comendo alimento fresco. Jesus falou: esse é meu pão, o pão vivo que desce do céu. Ele diz: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, também não tem vida em si. E eles
e os que eram abutres, os que eram corvos, né? Que tentavam, os imitadores do evangelho, né? Achou duro esse discurso, diz assim: olha, porventura agora tornamos canibais, antropófagos, para comer carne humana. Esse homem enlouqueceu falando uma palavra dessa. E hoje, quando a mensagem está aqui, a palavra viva, o pão da vida, quem não comer da palavra, veja só, irmão, essa mensagem de Deus veio para nos posicionar para arrebatamento. Quando todos os mistérios, os segredos de Deus seriam revelados, o profeta diz, para arrebatar a igreja de Deus. Salvo, vão ter muita gente salva pela Bíblia Sagrada, mas se não entender a mensagem agora, se não crer que Deus enviou, não haverá arrebatamento, diz o profeta nesta época. Amém? Porque a mensagem do profeta está vinculada, baseada dentro da mensagem. Apocalipse capítulo 10 e 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, mas quem vê isso? A águia. A águia está vendo isso. Ela está vendo rumores que alguém possa pegar até a parte disso e montar um movimento aqui. Pegar partes da Bíblia, da mensagem, montar um movimento lá. A águia quer o corpo inteiro para ela. Amém? Você sabe que até o povo de Israel, quando estava para sair do Egito, que era o primeiro êxodo, que a saída significa êxodo, eles tinham que estar, ó irmãos, com o sangue aplicado no sinal, de um cordeiro que eles tinham que matar, e aquele cordeiro era propício pelo tamanho da família, e todos tiveram que comer aquele cordeiro assado. Não importa se era frissura, se era o que fosse, tinha que ser assado. Eles tinham que comer lá, né? E bebendo ervas amargas também, calçados do evangelho, certinho, calçados, preparados, para que a qualquer momento eles deveriam sair. Então eles tinham que comer o corpo, a qualquer momento a noiva terá também o seu êxodo, saída daqui. E elas têm que estar comendo cordeiro vivo, aleluia, fresco da hora. A Bíblia diz: onde tiver o corpo, ali se juntarão as águas. Onde tiver o corpo de Jesus Cristo, a palavra feita, revelada, palavra revelada. O corpo é palavra, amém? O corpo é palavra. Sacrifício pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Jesus era o corpo preparado, que veio, morreu por toda a humanidade. Aleluia! Esse corpo é a palavra. São João 1, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Então a águia enxerga essas coisas, mas só que os demais não. Tá? E nós entendemos então que e Deus, ao fazer a águia, fez com esse propósito, porque seu ninho fica mais alto do que outros. Amém? As revelações da águia é muito mais alta. A águia não tem tempo para discutir, ficar dando bicada aí no corvo, porque ele não tem gabarito, não tem graça para fazer o ninho à altura que ela faz. Os filhotes da águia são protegidos lá. Nenhuma outra coisa de baixo poderia subir para pegar seus filhotes. E assim é que Deus fez conosco também. Coloque seus filhos em lugares celestiais, onde o diabo não te pega. A enfermidade tenta destruir você, mas não consegue. Os dissabores da vida tenta arrasar com a tua casa, com a tua família, mas não consegue. Porque você realmente tem que estar no ninho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O nosso Pai, o nosso mãe águia, tem feito nossos ninhos. Somos da geração divina de Deus, sabe quando? Desde antes da fundação do mundo. Lá mesmo em Gênesis 1, 27, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus nos criou a sua imagem. Aí você fala: mas o homem animal. O homem animal não foi criado, ele foi formado, que quando Deus criou a terra, Deus fez isso que os descendentes do tempo que estava lá. Aí Deus falou, né, a Bíblia diz que não havia ninguém para lavar o solo. Aí então Deus fez o homem do pó da terra, soprou em sua narina, e o Espírito de Deus entrou sobre ele. Mas primeiro Deus fez o homem espírito no 27. No 26, 27. Amém? Que Deus nos ajude. Então, somos águia de Deus eternamente. Você não é águia somente no dia que você levantou na igreja, ou você foi batizado no nome de Jesus Cristo, ou porque você aceitou a mensagem. Se você aceitou a mensagem, porque você é uma águia de Deus, meu irmão. Se você quer o batismo em nome de Jesus Cristo, deixou o batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo,
e correu para o batismo em nome de Jesus Cristo, é sinal que você é uma águia. Se você deixou o mundo, as carcaças podres do mundo lá, as nojeiras de lá, e veio para o corpo fresco que é a palavra, aleluia, é porque você é águia de Deus. E é isso que Deus está despertando seus filhos, né? E o profeta diz assim, olha, e seus filhos estão lá em cima no ninho, e se alimentando, não se alimentam do chão. Então, para ver a tempestade, né? Estão no ninho, e se alimentam do chão. Então, para ver a tempestade, veja os problemas chegando, para sobreviver, a águia tem de subir mais alto para proteger seus filhotes. Deus veio através de Jesus Cristo, primeiro era o aro de luz, né? O Espírito de Deus, que era o Espírito, movia sobre a face do abismo. Então ele falou, haja luz, houve luz. Deus transfigurou um aro de luz, veja só, envelhecendo através da coluna de fogo, guiando Israel pelo deserto, ungindo seus profetas, aleluia, envelhecendo, descendo, trabalhando até o dia mesmo na vida de Jesus Cristo. Deus estava em Jesus Cristo. Aquela mesma coluna de fogo que guiou Israel do Egito até Canaã, a terra prometida, era a mesma que estava em Jesus Cristo. Era o mesmo Jesus Cristo. Vocês sabiam disso ou não? Ele nunca deixou seus filhos em tempo algum desamparados. Deus sempre teve uma maneira de trabalhar com o seu povo. Em cada época, cada dispensação, Deus trouxe o profeta para que o povo os ouça. E o profeta é o águia de Deus, é a boca de Deus. E através dos profetas, Deus tem feito grandes maravilhas, está fazendo muitas maravilhas, né? E Deus comparou o profeta à águia, que faz parte da estrutura. Agora veja, o que faz parte da estrutura de profeta? Ele é um vidente que no espírito sobe além da emoção da igreja. Aleluia! Além de qualquer ministério. É por isso que o clínico verdadeiro tem que estar em Efésios 4:11. O verdadeiro. Não estou falando de charlatões, pessoas que dizem ter isso, porque fez algo que não aconteceu, deixando acontecer. A Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus. Então, sondado até para os rebeldes. Salmos 68, verso 18, se não me engano. Tá bom? Os dons são dados até para os rebeldes. Não fique pensando você porque alguém orou, eu fui curado, porque falou alguma coisa, disse alguma coisa, ele está salvo, vai para o céu por causa disso, não. Se ele não tiver passado o filtro da palavra do jeito que a palavra diz, Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, ou seja, do seu interior. Tem que crer como diz as Escrituras, não é como diz o clérigo, ou um movimento de homens por aí, ajuntamento de ala A, ala B. Você tem que ver o que a palavra diz, o que a Bíblia diz e o que o profeta diz. O profeta nunca vai tirar você da Bíblia. Amém? Ele sempre vai apontar você a Bíblia. É por isso que o irmão José Branco está fazendo isso. Fazendo com que nós devemos voltar a ouvir as fitas, ouvir a mensagem de Deus e ver o que Deus tem para nós, e ouvir também não é só suficiente, não. Você tem que reconhecer e agir dentro do que se ouve. Tem tanta gente ouvindo aí que quase ficou pior do que estava. Mas você tem que ouvir, colocar em prática. O profeta disso. Profeta de Deus, dispensacional para essa era do nosso século. Mas muitas pessoas estão ouvindo só os rumores da manhã da ressurreição de Jesus, que é simbolizado dos pentecostais. Então, baseado nos pentecostais, essa gripe, aleluia, que era dos dons, e quando se manifestou, ele falou, nós temos Espírito Santo, porque podemos falar a língua, temos isso, temos discernimento, tem isso e aquilo outro. Irmãos, é hora de acordarmos. No tempo da tarde haveria luz. Aleluia. No da tarde Jesus se apresenta para seus irmãos cedo. Foi Maria Madalena e outra Maria. Mateus 28, verso 1. Veio do sepulcro e grande coisa aconteceu. Você conhece a história. E ela foi anunciar aos profetas, aos seus discípulos, né? Aos seus irmãos. Mas depois, Jesus mais tarde apareceu. No tempo da tarde agora, através da mensagem, Deus apareceu, se apresentou-se a si mesmo aos seus eleitos nessa hora. Amém? Passando por as 6 eras anteriores, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia, e agora estamos na última era da Odisseia, e que a Odisseia, quem abriu não foi o profeta dessa era, foram os pentecostais. Amém? Que foi a grande ressurreição. Veja só, mas no tempo da tarde, Deus se manifestou.
Tá? Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. À tarde já começa a sair a claridade do dia. Então precisamos de luz para caminhar. Estamos vendo de densa escuridão e treva agora. Aleluias! Há uma negrura sobre a face da terra, uma bolha de credulidade, de treva, assolando a humanidade. E o meio religioso está todo aí perdido também, não sabe o que faz. As pessoas não sabem onde vai dar ouvido mais. E chegam a amontoar para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias consciências, porque eles não têm comichão nos ouvidos e não gostam de ouvir a verdade. E por sinal, porque não dizer, muitos nem mesmo gostam de falar a verdade. Porque a verdade fere é para eles mesmos próprios. Mas eles preferem tampar sol com peneira e fazer essas coisas por causa desse ganhar dinheiro. Né? Porque se falar a verdade, a igreja vai ficar vazia, não vai ter quem vai ouvir. Né? Mas nós sabemos que, se for necessário pegar as pedras, os postes, mas o homem de Deus ficará ao lado da palavra e falará a palavra. E quem for de Deus, pode ficar tranquilo e sossegado, que ele vai se agregar na palavra de Deus. Amém? Então o profeta de Deus faz isso, né? Então Deus levou Ezequiel para bem alto. Ele deixou ver aos 2.600 anos antes. Pense nisso, falando sobre cálculo. 2.600 anos antes, agora eu deixar ter. Agora um profeta também é um dom de conhecimento. Aleluia! Um profeta também é um dom de conhecimento. Conhecimento é como um advogado que estuda os livros. E quando contrata um advogado para advogar seu caso, ele só está fazendo o uso que sabe. Amém? E você está pagando pelo que ele sabe, para apresentar seu caso perante o juiz. E Jesus veio para nós, irmãos, sendo o nosso advogado, julgou todas as nossas causas, pegou todos os nossos pecados, nossas falhas, todos cometidos que irão cometer, ele jogou no mar de esquecimento, mas não dá direito a você, a eu pecar. Se ele pegou seus fardos, ensinando que você é a águia de Deus, você não vai fazer uma imitação, tentar forçar algo que não é. Vai estar em você, aleluia. A natureza de Deus vai estar em você. Olha que coisa maravilhosa. E agora, dono de conhecimento da Bíblia é profecia, que sabe, aleluia, né? Agora descobre essas coisas que estão por vir, e ao descer ele traz de volta. E ao descer, as traz de volta. Mas eles devem se alinhar com a palavra, ou seja, com a Bíblia, com o livro. Amém? Se estiver fora do livro, não recebas. Por exemplo, se você é batizado no batismo do Trino, de Pai, Filho e Espírito Santo, isso não está na Bíblia. Aí alguém fala, mas Mateus 28,19 diz ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele pediu o nome, não pediu para repetir os títulos, gente. E Jesus que deu a ordem, tá bom, mas vai ver aonde que alguém foi batizado, se foi usada essa mesma escritura, repetindo isso. Não foi. Em Atos 2,38 está aqui recheado. É o primeiro ato batismal que aconteceu, foi Atos 2,38. E por que Pedro então não repetiu batizando em nome de Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ele sabia que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são três atuações, três ofícios de um ser chamado Jesus Cristo. Amém? Mas as denominações, aqueles que não têm visão de águia para chegar, para subir às alturas espirituais, eles ficam perdidos e por estar perdidos faz com que outros também se percam. Mas graças a Deus que nós temos um olho de águia nesse tempo. Aleluia, é um profeta que nos mostra onde está estabelecendo corretamente. Amém? Desde Santa Ceia, ato de lava-pés, posição do homem, posição da mulher, posição ministerial, conduta, ordem, doutrina, não doutrina de uma sede, de uma seita, mas a doutrina segundo o Evangelho de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse, Deus julgará o mundo segundo o meu Evangelho. Amém? As cartas de Paulo, o que está na Bíblia Sagrada. Se Deus tem que julgar o mundo um dia, meus irmãos, vai ser por sua palavra. Mas qual sua palavra? A Bíblia Sagrada que ele deixou. Não aquelas que eles pegam hoje, fazem o que querem aí, cada um tem sua Bíblia, para se sobrepujar, para fazer o que eles, de bel prazer que eles querem. Porque se ele for julgar para alguma igreja, qual eu julgaria? Qual ele pegaria para ser a juíza?
Qual? Se você olhar uma, está pior do que a outra, mais podre do que a outra. É por isso que Deus vem por sua palavra. Aqueles que estiverem na palavra, eles se agregarão a Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, né? Então o profeta disse, se não estiver no livro, estão vendo? Assim tem de estar na palavra. Aleluias! Tem de estar na palavra. Então, a palavra que é Deus, que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele momento, é o que o profeta capta, o que Deus já disse, pois a palavra existia antes da fundação do mundo, aleluia, a revelação de Deus, a manifestação de Deus sobre o que já havia de ser dito, ou que foi dito. No princípio era o verbo, gente, antes de tudo, a palavra já existia, e ela diz, haja e ouve, faça isso e faça. Nem mesmo existia um profeta naquele tempo, não existia o profeta em si, dessa maneira que estamos dizendo aqui. Aí depois o profeta de Deus vem, Deus faz ele captar aquilo. O profeta de Deus é aquele que tem a audácia de Deus para ver o presente, o passado e o futuro. Muitas pessoas ignoram isso, mas isso é a realidade. O profeta de Deus viu o presente, o passado e o futuro. Aleluia! Graças a Deus. E às vezes profeta, homens que nunca foram à escola, como naquele tempo, como João Batista e outros, tá? Pedro não sabia nem assinar o nome. Mas veja como Deus abençoa essas pessoas, né, irmão? Mas o profeta diz assim, que nós temos que sempre ficar aí de acordo com a palavra de Deus, né? Então o profeta capta o que Deus já disse. A palavra disse antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra, aleluia, e ela se encontra estendida, aleluia, no tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando, aleluia, para cada era. Deus levanta o seu profeta. E o profeta sabe do tempo, como acabamos de ouvir agora, esse dia a mensagem de transmissão, falando sobre o profeta Daniel. Os textos do propósito de Deus falaram a Daniel, do de Gabriel a Daniel. Olha que coisa maravilhosa. Gente, que coisa maravilhosa. Fazia 68 anos que eles estavam cativos na Babilônia. Eles foram levados para lá. Veja só, às vezes eram crentes fiéis, mas Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Suas igrejas foram destruídas e tudo mais. E Deus queria que eles estivessem lá. E lá estava também Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus tinha um profeta lá. E através dos manuscritos de Jeremias, que foi escrito bem antes, ele cria de coração. Que Jeremias tinha falado que o povo deles ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. E já fazia 68 anos. Ficava somente 2 anos para fechar a casa dos 70 anos. E Daniel, sendo profeta de Deus, ele sabia que algo tinha acontecido. Deus motivou a ele. Ele atravessou o rio de Equel, ficou lá orando, por volta de 21 dias orando. Aí a Bíblia diz no Daniel capítulo 9, verso 23 em diante, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar tudo que havia lá. Aí poderia citar o resto, né? Muitas coisas, das 70 semanas. Né? E diz, sabe, entende? Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém da Messias, 7 semanas. Em 62 semanas as ruas das tranquilas se edificarão, mas em tempos angustiosos. Tá? E ele firmará o conselho por muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Né? Então nas asas das nações virá assolador. Então nós entendemos isso. O profeta de Deus, vindicado, Deus tinha naquele tempo um profeta que viu coisas naqueles dias e até agora o final dos tempos. E já se passaram, irmãos, 69 semanas e meia. Amém? Nós estamos naquele vago ali da metade da semana que Deus trabalhou, está trabalhando com as 7 eras da igreja. Quando terminar conosco, que somos nós, os gentios, porque temos 3 nações que Deus trabalhou, de Noé para cá, judeu, gentil e samaritano, e agora está trabalhando. Quando ele estava aqui, trabalhando com judeus e samaritanos, raramente entrava um gentil, alguém do gentil. Como agora raramente entra alguém. O profeta você poderia ir lá em Israel hoje e pregar, levar folheto, mas não acreditar em você. Eles terão Moisés e Elias depois para pregar os seus 3 anos e meio, para fechar
os 70, os 70 anos. Amém? Mas o que nos interessa agora é que saber que nesse vale dos 3 anos e meio, que era a última semana, que Jesus veio e pregou, foi levado à cruz, Deus cortou com Israel e trata conosco por 7 sábados, ou seja, 7 era da igreja. Mas está acabando conosco agora. Aleluia, estamos no tempo da longanimidade de Deus. É por isso que você que está nos ouvindo, você precisa entender essas coisas e correr para Cristo o mais rápido possível. E deixar de tantas coisas na cabeça, banais para lá e para cá. Você precisa saber onde você está parado. Em que você tem que estar crido. Será que você realmente está imitando o Evangelho de Deus ou está imitando a igreja da nação? É isso que nós precisamos. Imitando alguém que sabe falar bonito, alguém que tem a igreja cheia demais, e aquele movimento, aqueles barulhos todo. Mas quando não tem a mensagem da hora, não tem a Bíblia Sagrada, você precisa observar essas coisas, né? Mas o profeta diz, e o profeta sobe e vê o tempo chegando. Aleluia, assim é só um dom de conhecimento que ele traz ao descer para colocar no papel. Amém? Então Deus sabia dessas coisas, que sempre ele fala isso. Agora o profeta Ezequiel subiu e viu o dia em que estamos vivendo. Olha que coisa, né? 600 e poucos anos, se não me engano, 2.600 anos. E ele já viu e chegou agora, tem que saber. É como a visão do capítulo que acho que é 38 do Vale da Alcicete. Muitas pessoas estão hoje nesse vale, mas há uma profecia de Deus. Levanta-te, desperta tu que dorme, e Deus te esclarecerá. Aleluia! Deus ainda está sendo longânimo, dando tempo para cada um se ajeitar aí, diante da sua presença, né? Olha que coisa, então ele viveu uns 800 anos antes da vinda de Cristo. Agora que coisa maravilhosa, eles tinham coração de pedra, eles não criam, não entendiam essas coisas. Isso era o Espírito Santo, não podia entrar naquele coração, porque as pessoas estão cheias demais, é igual hoje. Hoje, quanto mais você fala, ninguém parece que entra aqui, sai aqui. Quando te para para ouvir, profeta da mensagem, almas encarceradas hoje, ele diz assim, que nós já estamos pregando para pessoas que já acusaram unhas. Irmãos, mas se Deus falar no teu coração, prova que você é um desses que não cruzou a língua, você ouvirá a palavra de Deus, dará o braço de aleluia, dirá aleluias, graças a Deus, você terá ousadia de dar o passo para Cristo. Amém? Agora, irmãos, nós vamos parar no parágrafo 60 aqui, e dessa mensagem, e se Deus permitir, podemos continuar numa próxima ocasião, porque está muito boa, uma maravilha mesmo, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos aqui com a faixa musical, e logo mais estaremos indo para o final, tá bom? Deus abençoe. Eu não posso imaginar, porém limitado sou, nem tampouco contemplar o poder do Senhor. Ao homem impossível descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Aleluia! Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou. Olha, sendo forte se fez fraco, sujeitou-se à mesma dor, sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou. Amém. Obrigado. Derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou.
mas não terminou aí. Jesus Cristo vivo está, subiu ao mais alto céu e prometeu de voltar. Fruto de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. Amém, é verdade. Guardamos, Senhor. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para me adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor no grande arrebatamento. Sei que Ele com Ele vou, romperei todo o universo, foi buscar o meu lar. Deixa este mundo perdido e com meu Jesus querido, para sempre Ele reinará. Deixa este mundo perdido e com meu Jesus querido, para sempre Ele reinará. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando ao final de mais uma programação, mas eu quero fazer uma oração, oferecer uma oração a você que precisa de ajuda nessa hora. Nós sempre oramos. Se você está doente, se você está enfermo, se você está com algum problema para resolver, creia na oração, ora conosco aí, tá bom? Amado Senhor, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe todos os meus ouvintes, meus irmãos. Deus tem seus problemas, suas dores, suas enfermidades. Deus, peço aqui que o Senhor nos cure e nos liberte. Anima, encoraja cada um nesta hora. E que a revelação da sua palavra possa fazer isso a eles. A tua palavra diz que Ele enviou sua palavra e os sarou. E assim, ó Deus, cure a cada um, repreenda todo mal, todo demônio de trevas, de enfermidade. Está expulso, em nome de Jesus Cristo. Que a graça, a soberania de Jesus Cristo possa, Deus, abundar nessas vidas. Que esses corpos cansados, aflitos, fatigados, possam sorrir e possam te exaltar na beleza da sua santidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, temos aqui alguns irmãos da conexão, né? Deus abençoe pelo carinho e dedicação de estar conosco. Temos Tatiana Norberto, família, também Mateus Jesus, família, Sérgio Ricardo, pastor José Magalhães, temos Lúcia Machado, Maria Aparecida, Maria Santos e José Guilherme, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E amanhã, Deus permitir, estaremos no tabernáculo com mais continuação da mensagem que estamos ouvindo. Mensagem muito boa, a voz de Deus nesses dias finais, nós estamos tão contentes. Que Deus te abençoe, Deus te ajude e até a próxima, se Deus nos permitir, tá bom? Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Que a graça, a misericórdia de Deus e a soberania de Jesus Cristo seja na vida de todos. Vamos encerrando com mais louvor aqui, o nosso precioso irmão Nazareno. Vamos embora daqui, já já. Glória a Deus. Grandes acontecimentos na terra acontecendo, catástrofes inexplicáveis, tudo isso estamos vendo.
Verdade. Terremotos e maremotos, vulcões em erupção, a terra está morrendo, um problema sem solução. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Lugar pelo deserto, porque já não chove mais. Oásis estão secando, o homem não sabe o que faz. Animais se migrando a terra, sem saber aonde ir. Tudo desaparecendo, vamos embora daqui, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Amém. Deus abençoe também a Mãe Isabel, tabernáculo, a Larita, está entrando agora aí. Estamos terminando, mas Deus abençoe. Seja conosco na próxima ocasião. Deus te Embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Tornados virando o mundo, o poder destruidor, tempestades varrem sul e norte, o poder devastador. Não tem mais lugar seguro, no mundo não existe não, só em Cristo a segurança, paz, vida e perdão. Amém. Glória a Deus. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Tornados virando o mundo, o poder destruidor, tempestades varrem sul e norte, o poder devastador. Não tem mais lugar seguro, no mundo não existe não, só em Cristo a segurança, paz, vida e perdão. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Jesus Cristo está voltando, não quero ficar aqui. Amém. Amém.